Olá pessoal do primeiro C, vamos para mais uma aula de física. Vamos falar sobre a equação de Torricelli. Torricelli é esse rapaz aí que está na foto. Ele é físico e matemático italiano, considerado sucessor de Galileu. Ele desenvolveu várias teorias no ramo da física, principalmente sobre a óptica, que é o estudo da luz. Nós vamos trabalhar hoje sobre a equação de Torricelli. Qual vai ser a importância da equação de Torricelli no nosso estudo? É determinar a velocidade sem depender do tempo. A velocidade agora a gente vai considerar que ela depende do deslocamento. Vamos lá? Então, vamos para a equação. Escreva aí no seu caderno de Torricelli. Muita gente chique fala equação de Torricelli. Você pode dizer Torricelli, não tem problema nenhum. Ou Torricelli, tanto faz, tá ok? A equação desse físico e matemático evangelista Torricelli é velocidade final ao quadrado, escreva aí no seu caderno, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então você já percebeu que V será velocidade final. V0, você já sabe, é velocidade inicial. A significa aceleração. E delta S significa deslocamento. Atenção que eu disse deslocamento, eu não falei distância. Ah, mas Erlis, não é a mesma coisa? Não. Faz de conta que você ganhou muito dinheiro e vai dar a volta ao mundo. Você percorreu uma distância muito grande ao dar a volta ao mundo. Mas o deslocamento será zero, porque você partiu de Anápolis e se desenvolveu por todo o mundo, viajou por todo o mundo, deu a volta por todo o mundo e voltou para Anápolis. Então, o seu deslocamento é considerado zero. Você sai de um lugar, dá a volta ao mundo e volta para esse mesmo lugar. A distância é muito longa. Eu nem sei qual é dar a volta ao mundo, a distância que seria. Mas o deslocamento é considerado igual a zero se você parar no mesmo local. Exemplo, eu vou sair da posição 2 metros, eu vou andar até a posição 10 metros. Qual foi o deslocamento? É a posição final, 10, menos a inicial, 2. Ah, então você se deslocou 8 metros. Tá ok? Então, saio da posição 2, vou para a posição 10 metros, então o meu deslocamento foi de 8 metros. De 2 para 10, você sabe, é 8. Caso você queira, você vai fazer a posição final menos a inicial, que você descobre o seu deslocamento. Tá ok? Então, voltando para a equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS, que significa deslocamento. Ah, mas quando é que eu vou utilizar essa fórmula que você está passando hoje? Nos exercícios de velocidade em que eu não tenho a informação do tempo. Essa é a dica. Exercício de velocidade em que eu não tenho informação do tempo, eu uso a equação de Torricelli. Existe um macete bobo, uma dica boba de cursinho para você não esquecer a fórmula da equação de Torricelli.
para você não precisar ficar falando velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mas 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, você pode dizer vovó mais 2 amigas formam um triângulo sensual. Vovó mais 2 amigas formam um triângulo sensual. É um macete de cursinho para a equação de Torricelli. Vamos para o nosso primeiro exemplo. Coloque aí no seu caderno que diz: um ciclista desenvolve a velocidade inicial de 8 metros por segundo. Então, ele está andando inicialmente com a bicicleta dela a velocidade de 8 metros por segundo. E ele disse que nós temos o valor da aceleração, sendo a aceleração de 1,8 metros por segundo ao quadrado. O que significa esse quadrado? Que nós temos 2 segundos. A cada 1 segundinho que passa, a velocidade aumenta em 1,8 metros por segundo. Vai aumentando de 1,8 em 1,8 metros por segundo a velocidade. Por isso que tem a aceleração. A velocidade aumentando. Qual a velocidade final ao percorrer 10 metros? Se você lembrar das aulas passadas, nós utilizamos a fórmula Vila vence o Atlético. Velocidade final é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Só que esse exercício, procure, não dá informação do tempo. Se esse exercício não dá o tempo, você vai jogar a fórmula da velocidade que tem tempo. Jogue a fórmula da velocidade que tem tempo, que é velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Vamos lá? O exercício está dizendo, o rapaz está com uma velocidade inicial da bicicleta dele de 8 metros por segundo. A cada 1 segundinho que passa, ele percorre 8 metros. Então, no lugar de velocidade inicial, que é o V0, você coloca 8 ao quadrado da fórmula. Mais 2 vezes a aceleração ele deu. Veja que a aceleração é igual a 1,8 metros por segundo ao quadrado. Vezes o deslocamento. Ele vai se deslocar com a bicicleta dele uma distância, um deslocamento de 10 metros. Deslocamento de 10 metros. E ele pede qual é a velocidade final ao percorrer esse deslocamento de 10 metros. Você está procurando V, velocidade final. Você está andando com sua bicicleta, tem uma aceleração e após percorrer 10 metros, qual será a sua velocidade? Com certeza será maior do que 8. Mas qual? Velocidade ao quadrado é igual a 8 ao quadrado, é 8 vezes 8, 64. Mas, aqui você vai multiplicar 2 vezes 1,8, dá 3,6. Vezes 10 dá 36. Velocidade final ao quadrado é igual a 64 mais 36, dá 100. Qual número que é elevado ao quadrado dá 100? É 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, esse quadrado se torna a raiz quadrada. Sabendo que a aceleração é positiva, logo a velocidade vai aumentar, a velocidade será positiva. Então, considera a velocidade positiva. A raiz de 10, a raiz quadrada de 100 é 10. Então a velocidade final do nosso ciclista será de 10 metros por segundo. Qual era a velocidade inicial? Era 8. Mas como ele tem uma aceleração, significa que a velocidade iria aumentar
ao final do deslocamento de 10 metros. Então, corrija o exercício, passe para o caderno. Vamos para o próximo exercício que diz: um motociclista com velocidade de 72 km por hora inicia uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Após percorrer 50 metros, olha aí o deslocamento, qual será a velocidade em metros por segundo? Que você tem que entender? Você tem que entender que o rapaz, o motociclista, ele está inicialmente com a velocidade 72 km por hora. Portanto, você vai escrever aí no seu caderno V0, velocidade inicial, é 72 km por hora. Tá ok? O motociclista é daqueles que gosta de aventura, então ele imprime uma aceleração, a velocidade dele vai aumentar. A aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. A aceleração é positiva, então a velocidade vai aumentar. Caso a aceleração fosse negativa, significaria que ele está freando. A aceleração negativa está freando. A velocidade vai cair. Caso a aceleração seja positiva, a velocidade vai aumentar, ele está acelerando. Então a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada um segundinho que passa, a velocidade dele aumenta em 5 metros por segundo. Vai aumentando de 5 em 5. Então escreva a aceleração 5 metros por segundo ao quadrado. Após percorrer 50 metros, o rapaz, o motociclista, vai percorrer 50 metros. É o deslocamento. Então faça ΔS, deslocamento, 50 metros. É a distância que ele está percorrendo. Qual será a velocidade em metros por segundo? Se ele já deu a velocidade inicial do motociclista, ele quer saber a velocidade final dele ao percorrer 50 metros. Então vamos lá. Faz de conta que esse daqui é uma moto e aqui está o nosso motociclista. Ele começa com a velocidade de 72 km por hora. Já não começou lento, né? Tá a velocidade boa já. E aí ele imprime uma aceleração. A velocidade vai aumentar lá no final do percurso. Ele disse que esse rapaz percorreu 50 metros. Se ele imprimiu uma aceleração positiva, a velocidade dele vai aumentar. Mas após esses 50 metros, qual será a velocidade final dele? Pessoal, esse exercício tem um pega para te enganar. Ele deu a velocidade inicial em quilômetros por hora e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Não combina. O que você vai fazer? Transformar a velocidade em metros por segundo para combinar com a aceleração que está em metros por segundo ao quadrado e o deslocamento que está em metros. Veja que a velocidade em quilômetros por hora não combina com essas informações. Aceleração e deslocamento. Você sabe, porque está acompanhando a aula direitinho, que para transformar quilômetros por hora em metros por segundo, você divide por 3,6. E aí você vai achar 20 metros por segundo. Transforma a velocidade em metros por segundo para combinar com a aceleração e o deslocamento. Exercício pede a velocidade final, mas ele não deu tempo. Exercício de velocidade que não dá tempo é Torricelli. Velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Aqui é tudo vezes. Então, velocidade final não tenho. A inicial eu transformei de quilômetros por hora para metros por segundo.
Então será 20 metros por segundo. Não vai jogar 72 quilômetros por hora. 20 ao quadrado. 2 vezes a aceleração, que é 5, vezes o deslocamento, que é 50. Então, a velocidade final ao quadrado é igual a 400 mais 2 vezes 5, 10. 10 vezes 50 é 500. Velocidade final ao quadrado é igual a 900. Qual número que elevado ao quadrado dá 900? Considerando só o positivo, porque ele está desenvolvendo uma aceleração positiva. Logo, a velocidade final é positiva, a velocidade vai aumentar. Raiz quadrada de 900. O quadrado vira raiz quadrada. Qual número que elevado ao quadrado dá 900? É o 30, que é a raiz quadrada de 900 é 30 metros por segundo. Tem um truquezinho para você desenvolver essa raiz com facilidade. Olha aqui, raiz de 900. Concorda comigo que 9 vezes 100 é 900? Então, ao invés de escrever 900, eu posso escrever 9 vezes 100. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. 3 vezes 10 é o 30. É uma maneira diferente, mais detalhada de tirar a raiz de 900. Então, corrija o exercício. Prontinho. Tem uma lista para vocês que eu coloquei arquivada aí na pasta. Tentem fazer, se esforce para depois a gente corrigir, tá? Obrigado, até mais.